Bom dia, paz do Senhor, amados e amadas, irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos nessa manhã de domingo para a nossa lição número 10 da Escola Bíblica Dominical. Sofonias, o dia do Senhor está perto. Vamos abrir rapidamente as nossas Bíblias e fazer a leitura do texto bíblico básico que está em Sofonias, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Depois estaremos lendo o versículo 13 ao 17. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violências à lei. O Senhor é justo. No meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todos o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, ó, o Rei de Israel, está no meio de ti, e não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Texto áureo. Texto áureo da nossa lição. Sofonias 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Oremos ao Senhor. Pai amado, estamos em escola bíblica dominical. Ó Pai querido, estaremos estudando a Tua palavra, que o Senhor no passado entregou ao Teu servo, o profeta Sofonias. Permita, Senhor, que possamos extrair desse texto algo que venha contribuir para o nosso momento, o momento de hoje, da Tua igreja, Senhor. Possamos tirar proveito desse estudo para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o objetivo desse estudo bíblico é saber que o dia do Senhor será um dia tanto para castigos imediatos, como ocorreu na época do profeta Jeremias, como também essa profecia, ela se refere ao período que nós chamamos de a grande tribulação. Aliás, a Bíblia chama de grande tribulação, o dia do Senhor. Nós precisamos também saber que o dia do Senhor será um tempo de purificação, para que o povo de Deus viva de acordo com a sua vontade. Compreender que a profecia de Sofonias descreve a condição do povo de Israel durante o milênio. Meus queridos, o profeta Jeremias, Sofonias, que significa escondido ou tesouro oculto, ele traz coisas relacionadas à sua época, coisas que estavam acontecendo no momento, denuncia corrupção de juízes, de sacerdotes, profetas, que além de corruptos tinham o coração endurecido,
e uma cidade de Jerusalém autoconfiante. Eles achavam que pelas promessas que o Senhor Deus havia feito a Abraão, eles estariam imunes a uma punição de Deus. E com isso relaxaram e começaram a adorar outros deuses, principalmente Baal, que era um deus cananita, e Melcom, ou Moloque, que era um deus com o formato de homem e a cabeça de bode, e tinha um buraco na imagem dele, e ali era acesa uma chama, e eles ofereciam até mesmo sacrifícios de crianças vivas, geralmente os primogênitos. Então, além, não somente idolatria, mas havia rituais demoníacos, macabros. Então o profeta denuncia isso. O profeta, ele prenunciou alguns juízos de Deus sobre o mundo, sobre as nações e sobre Judá. O ambiente político e religioso, então, era esse: corrupção. Apesar de que o rei Josias, que começou a reinar com 8 anos, ele ele consulta ao Senhor, e ele estava promovendo uma reforma religiosa, uma reforma política no país naquela época. Então, a profecia, ela chama a atenção do povo, convida-os ao arrependimento. Porque quando Deus, ele profetiza juízo sobre qualquer nação ou qualquer pessoa, ele mostra o caminho do arrependimento, para que não venha a acontecer. Olha, nós estamos lidando, nós temos que conhecer um Deus que Jó, que não cometia nenhum erro, apresentava-se limpo diante de Deus. E aconteceu com ele o que aconteceu. Ele foi provado. Imagina aqueles que, conhecendo Deus, não são fiéis a ele. Realmente, Deus vai fazer justiça um dia. E aqui, nesse texto que nós estudamos, não é diferente. Josias andou nos caminhos do Senhor, consertou Judá, contribuiu muito para o trabalho de restauração da nação, sim, mas Deus teve que ser duro contra o povo. Foi preciso de levar em conta que o Reino do Sul passou um grande avivamento espiritual no reinado de Josias. Mas no momento em que a profecia vem, através do profeta Sofonias, eles estavam em declínio. Havia sido entregue, os povos estavam entregues à adoração de bezerro de ouro, pessoas que subiam nos telhados para adorar estrelas. Então, quem eram? Os profetas, que eram desleais, permitiam que o povo fazia isso. Era eles quem tinham, os sacerdotes também, que trazer a palavra da verdade ao povo, eles próprios estavam se corrompendo. Então, a condição moral da nação estava em péssimas, precaríssimas condições. Então, a profecia de Sofonias, ela fala que o Senhor haveria de esquadrinhar a Judá, os moradores de Jerusalém, porque eles se achavam autossuficientes e que, como se Deus estivesse completamente indiferente ao que se passava na terra, principalmente em relação a eles. Eles estavam espiritualmente arruinados, tornavam insensíveis para perceberem a realidade dos fatos. Aí manifesta então, item 2, a manifestação da ira de Deus. Porque o esboço, o plano da profecia, primeiro então, ele fala sobre os juízos de Deus. Então nós vamos começar a ver aqui no item 2. A expressão dias do Senhor, ela é empregada por 3 profetas, Joel, Sofonias e Malaquias. Ela tem um sentido tanto imediato,
foi naquela época do passado, como para o futuro, que é os dias que nós estamos prestes a viver. Então, fala sobre os juízos de Deus nessas duas situações, no passado, na época de Sofonias, e no futuro, que então ele vai anunciar aqui que o julgamento é certo e que ninguém escapará dele. Estão me entendendo, amados irmãos? Ele anuncia sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ele fala também em dois aspectos. Nos acontecimentos que ocorreriam em breve, lá no passado, e nos acontecimentos que é aguardado para daqui a pouco, quem sabe. Brevemente, nós estamos vivendo praticamente a era apocalíptica. Então houve uma palavra de juízo, julgamento pesado contra a casa de Judá. Idolatria, culto a estrelas e violência. O juízo escatológico. O juízo escatológico é exatamente o que nós acabamos de mencionar. Ele fala não somente da época do profeta, reiteramos isso, mas como fala do dia do juízo do Senhor, que é a grande tribulação que precede o juízo final e o período do milênio, chamado período do milênio. Olha, o livro de João, no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, olha, que, explicando o texto, após o arrebatamento da igreja, que ocorrerá em breve, o mundo vai experimentar um período de grande angústia, conhecido como grande tribulação. Esse tempo tem por objetivo dar um tratamento específico a Israel, devido aos seus repetidos atos de apostasia, conforme assinalados pelos profetas, e Sofonias está incluso entre eles. Mas há uma chamada ao arrependimento. Mesmo que o Senhor repreenda o seu povo e envie mensagem de punição, ele sempre concede uma oportunidade de arrependimento. Olha, não somente naquela época, mas hoje. Estamos aí vendo num cotidiano mensagens que convidam ao arrependimento, à santificação, à mudança de vida, à aceitação de Jesus como o único Salvador. A punição dos inimigos no dia do Senhor. Primeiro, o Senhor começou a fazer o juízo contra os povos vizinhos. O Reino do Norte estava miscigenado e já não existia mais, já havia perdido a identidade de povo de Deus. Mistura de raças e os mesmos pecados que estavam sendo cometidos em Judá. Mas a profecia de Sofonias, ela coloca em 3 cidades, três nações, a Filisteia, a Moabita e a Amonita. Os Amonitas e os Moabitas são os habitantes da montanha de Seir, descendência de Ló, e nega-se a cumprir o propósito de Deus, e ele acaba tendo esses 2 filhos, cada um deles com uma das suas próprias filhas. A um chamou o nome de Amon e a outro de Moabe, pai dos Amonitas e Moabitas, respectivamente. E o juízo vem contra esses povos, as cidades dos filisteus, né? Gaza, tal, cita aqui os nomes. Mas estende-se também a outros reinos, como a poderosa Assíria e os etíopes. Nós vimos no estudo anterior, a profecia contra Nínive, a capital, cumpriu-se plenamente. Em Sofonias, nós vimos que essas nações
vizinhas, elas escarneciam de Deus escarneciam o povo de Deus. Era uma questão de honra para essas nações conquistar a Israel e a Judá, porque era uma maneira de eles afrontarem e colocar Deus como se fosse um Deus dos deles também. Eles menosprezavam, subestimavam o poder de Deus. E nós aprendemos uma coisa interessante no livro do profeta Isaías, que o Senhor Deus, ele é como um pai que disciplina o seu filho com rigor. Ele não aceita que outra pessoa faz isso, mas às vezes ele permite que isso aconteça também. Foi o caso da invasão dos assírios. Hoje, nós enfrentamos coisas, olha, os evangélicos, eles são atacados cotidianamente pela imprensa, os órgãos de imprensa que não entendem. Existem inúmeras denominações evangélicas e então eles entendem que isso aí cara, esse monte de seita, de religião, mistura todo mundo numa parafernália só, como se isso fosse coisas do homem. Ora, muitas coisas realmente servem para confundir e não explicam nada, mas, olha, não é por aí o caminho. Então Deus está de olho nisso também. Nós podemos ter certeza que todas essas afrontas que o povo de Deus tem recebido na atualidade, elas serão reivindicadas no juízo final, com toda certeza. Os primeiros cristãos, eles enfrentaram o poderoso Império Romano. Enfim, o cristianismo, ele sempre foi perseguido. No entanto, o Senhor não permite, e a seu tempo, tais pessoas receberão a devida recompensa. Além disso, o corpo de Cristo não se abala diante das lutas, pois está edificado sobre uma rocha firme e inabalável, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Então o juízo de Deus, ele virá no tempo certo. Reiteradas vezes nós vimos isso. Primeiro, nós lembramos que muitas vezes os povos maus foi advertido quanto às suas práticas, exterminará nações e suas torres, destruirá cidades a fim de que temesse, mas nada disso adiantou. O que eles não imaginavam é que chegará um momento em que o Altíssimo juntará todas as nações para derramar sobre ela a indignação de sua ira. Certamente, esta é uma profecia relacionada à grande tribulação. Queridos, haverá um dia, então, item 4, que haverá a restauração do povo de Deus. Aqueles que já estão mortos e que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, para reinar triunfantes em glória quando Jesus aparecer de novo nas nuvens para buscar aqueles que são seus. Olha, o dia do Senhor, da sua ira, anunciado desde o tempo dos profetas. Aqui fala sobre o remanescente fiel, o remanescente de Israel, que não cometerá mais iniquidade, nem proferirá mentira. Sofonias 3,13. Para melhor compreendermos essa figura do remanescente, o fiel é aquele que permanece junto, aquele que se aparta. Então é o processo de santificação. Nós desviamos do mal e nos achegamos ao bem que está na presença de Deus. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixará algum remanescente, como Sodoma seríamos semelhantes. Olha, nós lembramos aqui que Abraão, ele falou assim, começaram a conta, ele e Deus, começaram com 50. E foram descendo até quando chegou no Ló, somente Ló. Aí Deus destruiu Sodoma e Gomorra e salvou a Ló a pedido de Abraão. A igreja do Senhor, nós seremos salvos por intercessão do Espírito Santo e a pessoa de Jesus, que entregou a sua vida por amor de nós. Ele foi o Cordeiro de Deus,
que tira os pecados do mundo. Então, o gesto de Jesus, ele é um gesto de intercessão, intercessório. Intercedeu por nós na cruz do Calvário. Ele se fez pecado no nosso lugar, intercedendo. O que eu estou fazendo aqui é para salvá-los, para salvar a mim e a você. É muito bonito. Os julgamentos divinos, eles não são um fim em si mesmos, mas eles têm por objetivo purificar e curar o pecador. O Senhor remove o que ofendeu para estabelecer naquele local a sua santa vontade. Olha, abre o seu coração, esvazie-se de si mesmo, de tudo aquilo que a carne é capaz de produzir contra o seu espírito e deixe o Espírito Santo entrar, porque ele não entra na marra. E aí sim, se o inimigo bater a porta, quem vai atender é o Espírito Santo. Veja o que encontrei. Amém, queridos? Olha, estamos praticamente concluindo. O povo de Deus, então, a filha de Sião, para cantar alegremente. Voltando ao esboço, então, nós vimos que o julgamento não será imediato. O julgamento de Deus contra as nações da Filisteia, Moabe e Amon serão destruídos. Depois o juízo final, que é o julgamento universal. E também, no passado, vimos o julgamento da cidade de Jerusalém. Por fim, no terceiro aspecto do livro, nós vimos que há bênçãos prometidas. Salvação e livramento. Salvação e livramento. Então nós temos que olhar, meus amados irmãos, olhar firmemente para o futuro, além da desgraça do momento. Nós enfrentamos aqui pandemia, coronavírus. Vamos olhar além disso, além dos problemas que nós enfrentamos, além das perseguições, além das lutas, das doenças, das feridas, das humilhações. Vamos olhar para o futuro. Sofonias, ele relata que haverá destruição e juízo, mas o que há no lugar disso para aqueles que são fiéis? Coroa da vida eterna, reinando com Jesus, subindo para reinar com Ele, celebrar as bodas do Cordeiro, do reino dos céus. Ele vai resgatar a sua igreja. Então nós temos que olhar lá para o futuro. O que está prometido, o que está esperando. Então nós não temos que olhar para aqui, para ali, o que será amanhã. Não, amados. Então, após esse período da grande tribulação, eles estarão um povo de um novo período da história, reinando com o Senhor, conhecido como milênio, e experimentarão a honra no meio dos povos. Será uma época de louvor, de adoração, porque em meio a todas essas lutas, ainda assim nós devemos louvar e exaltar o nome do Senhor, para a honra e glória do seu nome, Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Quando nós falamos em salvação, nós pulamos adiante de todos os problemas e olhamos lá para frente. O Altíssimo prometeu ser o nosso Salvador. Enviou Jesus para isso. Sofonias, ele encerra o seu livro falando em um futuro distante em relação à época dele, mas tão perto em relação à nossa época, ao período que nós estamos vivendo hoje. Então, falando de quando todas as coisas serão diferentes, ele utilizou a expressão naquele tempo, para dar a entender que se trata de uma época distante para eles, mas para refletir a vingança divina contra as nações que afligiam o povo de Deus, falar do retorno à sua própria terra. Nos anos 80 e 90, nós vimos um resgate extraordinário dos remanescentes da tribo de Dan, que viviam na Etiópia, e eles foram resgatados para Israel novamente, e estão lá. Houve muitas baixas, mas foi uma ação estratégica sensacional. O Senhor Deus é o Deus de Israel, amados, e é o nosso Deus. Olha que privilégio.
dizer que a nação receberá um novo nome e será conhecida no mundo inteiro. Eu prefiro chamar esse povo de a multidão dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E ali não haverá nenhum tempo, porque o Senhor é o seu tempo, digno de toda adoração, de glória. É a visão que João teve na ilha de Patmos. Os profetas recebem e repetem a mensagem de Deus acerca do seu plano final para com Israel, para com as nações. Do mesmo modo que ele adverte e castiga, ele promete trazer um novo tempo. Se você ler a carta de Romanos, capítulo de 9 até o 11, você vai entender isso bem claramente. O livro inicia com a mensagem de castigo e destruição, promessa de punição para o povo por causa das suas pendências espirituais, mas ele dá também uma palavra de encorajamento e de esperança, conforme nós vimos em Sofonias capítulo 3. Resumindo então, o tema central desse livro do profeta Sofonias é o dia do Senhor. E que ele falava a um povo que, entre outras coisas mais, adorava até estrelas. E o grande dia do Senhor será o período da grande tribulação. Leia também Apocalipse 20, de 1 a 10. E você vai entender melhor agora o significado daquilo que lá está. Amém, amados irmãos? Infelizmente aqui, através desse canal, nós não podemos nos alongar muito, porque fica meio chato para algumas pessoas, né? É um assunto tão gostoso que dá para ver durante 1 hora. Mas vamos parar por aqui. Isso foi um breve resumo daquilo que está escrito no livro do profeta Sofonias. Que tenhamos aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tenhamos todos um bom dia, um bom restante de domingo, um bom apetite no seu almoço em família, que muitos irão fazê-lo. E que o Senhor nos abençoe e nos permita uma próxima oportunidade para estarmos estudando a palavra de Deus. Um forte abraço fraternal, a paz do Senhor e que Deus nos abençoe. Amém.